Maldita Reencarnação, capítulo 67, o túmulo, 3. Clare. A espada jogada pelo Cavaleiro da Morte perfurou a parede do corredor e quebrou a parede em escombros. Embora Eugênie tivesse conseguido evitar o arremesso, não podia relaxar. O cavaleiro ainda o estava atacando. Porra, isso fede. Embora não estivesse quente ali, Eugênie estava movendo seu corpo tão vigorosamente que todo estava agora encharcado de suor. Fazia muito tempo desde a última vez que se sentiu tão cansado, e não eram apenas seus músculos sobrecarregados. A mana em seu núcleo estava lentamente começando a diminuir. Eugênie havia usado demais sua força para manter a defesa imprudente e romper as defesas do Cavaleiro da Morte. Se não fosse por sua fórmula do Anel de Chamas, sua mana já teria se esgotado e ele teria caído no chão. E agora, o que faço? Eugênie conseguiu ver o rosto do Cavaleiro da Morte. Ele havia confirmado que seu corpo foi criado a partir do cadáver de Amel. Também havia confirmado que a alma inserida naquele corpo era apenas a alma de algum maldito desconhecido. Mas isso não era suficiente. Eugênie queria matar esse Cavaleiro da Morte e estava determinado a fazê-lo agora. Ajustando sua respiração, Eugênie continuou a operar a fórmula do Anel de Chamas. A fonte de poder para um ser humano era seu coração. Mas o coração de um Cavaleiro da Morte não batia, nem tinha sangue fluindo. Para matar um desses, era necessário rasgá-lo em tantos pedaços que não seria mais capaz de se regenerar. O atual Eugênie era capaz de fazer tal coisa. Mesmo que não pudesse, Eugênie teria que lidar com isso de alguma forma, então por que fazer uma pergunta tão óbvia? Eugênie se encorajou assim enquanto o vento envolvia sua lâmina. À medida que a quantidade de mana que Eugênie podia infundir na lâmina diminuía, o vento invocado por seu espírito foi fortalecido para compensar isso. Bam! O corpo de Eugênie voou no ar. Engolindo o sangue que estava prestes a tossir, Eugênie olhou para o chão. O cavaleiro ergueu-se lentamente do centro de uma cratera profunda que parecia o local de uma explosão recente. Tudo que fez foi jogar fora sua espada, mas agora estava incomparavelmente mais rápido e mais forte do que antes. Este era o seu nível original de habilidade. Ao segurar uma espada com a qual nem estava familiarizado, e como tentou priorizar o uso de técnicas comuns de espada sem se apoiar em sua verdadeira força, todos os movimentos do Cavaleiro da Morte foram contundentes e simples. Mas agora, porra, cada vez que Eugênie sofria um ataque, parecia que seus braços estavam sendo arrancados do corpo. Mesmo que estivesse aparando os golpes, com cada explosão de mana, ele podia sentir suas reservas de mana sendo drenadas em grandes aglomerados. Era uma dádiva de Deus que Eugênie conseguia liberar essas grandes rajadas de mana. Foi sorte que Eugênie tenha treinado seu controle sobre sua mana usando o fragmento da espada do luar como alvo de seus feitiços, porque se não tivesse feito isso, sua mana já teria atingido o fundo do tanque apenas com seu aparar. Mas minhas especificações ainda ficam aquém, observou Eugênie com pessimismo. Quando o Cavaleiro da Morte ainda estava segurando uma espada, era um oponente fácil, mas agora que havia largado e estava lutando com as próprias mãos, era um oponente difícil para ele. Além disso, o estilo de luta do cavaleiro era tão confuso que era difícil ler os ataques e avaliar quanta mana precisava para lidar com a criatura. Era como se estivesse lutando com uma fera ou um monstro. Pode estar lutando com as próprias mãos, mas embora o cavaleiro estivesse usando manoplas, não estava lutando com os punhos. O poder demoníaco negro estava envolvido em suas mãos, e balançava as pontas dos dedos como se fossem garras. Garras? Não, é diferente. Seus dedos são curvos, o que significa que também está usando o poder de suas mãos. Algumas armas tinham lâminas nas costas das mãos, ou até nas pontas dos dedos. Esses tipos de armas se concentravam em cortar e arranhar. No entanto, o estilo do Cavaleiro da Morte era diferente. Ele estava usando ativamente a força de seu aperto e suas juntas. Não estava apenas usando seus braços como membros de uma fera. Depois havia também a sua postura.
O cavaleiro estava inclinando a parte superior do corpo para a frente, e seus braços estavam quase baixos o suficiente para tocar o chão. Parecia que essa postura era mais natural para ele do que quando estava de pé sobre os dois pés, pois era correspondentemente mais ágil. Porra! Se eles iam colocar uma alma no meu corpo, então deveria pelo menos ter sido a alma de um humano. Que tipo de monstro eles colocaram lá dentro? Um monstro, não? Era isso mesmo. Ele foi capaz de manter uma conversa, mas havia seu estilo de luta confuso e bárbaro. Suas armas primárias eram os braços e as pontas dos dedos. Embora sua postura parecesse descuidada, o centro de gravidade estava claramente estabelecido em torno de sua parte inferior do corpo. Havia também a maneira como ele havia entrado em um frenesi insano. Ele já tinha visto algo assim em algum lugar antes. Um licantropo. No momento em que pronunciou essas palavras, crac-crac-crac, as pontas dos dedos do Cavaleiro da Morte rasparam em Vinit. Eugênie se contorceu para que seu corpo se virasse com a força do golpe em vez de resistir. Ao fazer isso, conseguiu recuar depois de girar algumas vezes. Graia. O Cavaleiro da Morte soltou um uivo bestial. GRK, GRK. Seus dentes estavam rangendo uns contra os outros. Um olhar para baixo mostrou que o cavaleiro estava usando botas de metal, mas mesmo ali, o poder demoníaco negro estava saindo como garras. Porra, eu estava certo. Eugênie chegou de repente. Que combinação é essa? Por que colocariam a alma de um licantropo no cadáver de um humano? Como diabos nós chamamos algo como você? Não houve resposta para suas perguntas. Groarr. Parecia que suas palavras não estavam chegando à criatura. Eugênie cuspiu o sangue que se acumulava em sua boca e olhou para o Cavaleiro da Morte. Realmente estão fazendo todo tipo de porcaria hoje em dia. Latindo essas palavras, Eugênie enfiou a mão em seu manto mais uma vez. Grrrr. O cavaleiro atacou com outro rosnado. Como a situação havia mudado em relação ao que era antes, as ferramentas que Eugênie estava usando também deveriam mudar para evitar que fosse passivo. Eugênie puxou uma pequena caixa e a esmagou em suas mãos. Isso revelou o fragmento da espada do luar, que pegou e jogou na ponta dos dedos, cortando-os. Um único fragmento não será suficiente para dissipar tudo. No entanto, poderia pelo menos reduzir o poder do golpe em um nível aceitável. O golpe de Vinita atingiu o poder demoníaco vacilante do Cavaleiro da Morte. Claclang. O poder do golpe de Eugênie também foi dissipado pelo fragmento. As coisas poderiam ter sido diferentes se ele estivesse usando a verdadeira espada do luar, mas o fragmento com certeza era inconveniente de usar. Dito isto, foi o suficiente para virar a maré. Enquanto Eugênie brandia sua espada em frenesi, empurrou as garras do Cavaleiro da Morte para trás. Dessa forma, conseguiu pegar o fragmento e jogá-lo no cavaleiro mais uma vez. Ele repetiu isso várias vezes até que sua cabeça parecesse que estava prestes a explodir. Eugênie teve que ler a trajetória vertiginosa dos ataques da criatura, evitar o que poderia ser evitado, então pegar o fragmento, jogá-lo, atacar e depois pegar o fragmento mais uma vez. E o ciclo se repetia. Embora Eugênie estivesse familiarizado com todos os tipos de luta, mesmo em sua vida anterior, ele nunca esteve em uma luta tão problemática quanto esta. Eugênie estava ficando sem fôlego. Não teve escolha a não ser aceitar que a diferença era muito grande. Mesmo que ambos devessem estar consumindo as forças um do outro, o poder demoníaco do Cavaleiro da Morte parecia ter sido consumido. Em vez disso, toda vez que era atacado, o Cavaleiro da Morte estava se tornando ainda mais feroz. Eugênie estava usando o Manto das Trevas. Era um artefato que poderia bloquear feitiços até o quinto círculo sem nenhuma dificuldade, mas ainda não era suficiente para proteger completamente o corpo de Eugênie dos ataques do Cavaleiro da Morte. Feridas superficiais continuavam se acumulando, e o corpo de Eugênie estava encharcado de sangue.
Ele já havia perdido sangue suficiente para que sua visão começasse a ficar embaçada. No entanto, sua concentração continuou a ficar mais nítida, mesmo quando a mana em seu núcleo estava lentamente começando a chegar ao fundo do poço. Ele deveria tentar recuar agora. Suas especificações não eram altas o suficiente para vencer essa luta. Se fosse alguns anos depois, Eugene sentiu que seria capaz de vencer. Mas ele deveria recuar por causa disso. Alguém como ele. Na frente de alguém que estava brincando com seu cadáver. Eugene conseguia perfurar as defesas do Cavaleiro da Morte várias vezes. Mas sua armadura era muito dura. Ele tentou enfiar a lâmina nas articulações, mas não teve a sensação de que estava cortando algo importante. Parecia que o próprio cadáver também havia sido fortalecido. E os Cavaleiros da Morte eram o nível mais alto de mortos-vivos, então era impossível para Eugene neutralizá-lo com apenas um fragmento da Espada do Luar. Muito lentamente, Eugene começou a ser afastado. Enquanto ainda lutava usando ativamente o fragmento, o corpo de Eugene não estava maduro o suficiente para extrair todo o poder de Amel. Suas habilidades físicas eram suficientes para isso, mas sua capacidade de mana ainda não era suficiente. Garg. Eugene engasgou quando engoliu o sangue que estava prestes a escapar de seus lábios e jogou seu corpo de volta na luta. Slash. As pontas dos dedos do Cavaleiro da Morte rasparam, cortando-o, mas Eugene ignorou também. Ao fazer isso, ele foi capaz de enfiar o fragmento da Espada do Luar no peito do Cavaleiro. O poder demoníaco bruxuleante do Cavaleiro atacou os braços e o corpo de Eugene, mas Eugene apenas empurrou a cabeça ainda mais perto e pressionou fortemente o fragmento. Assim como as defesas do Cavaleiro da Morte estavam diminuindo, Eugene começou a lançar feitiços. Explosões e projéteis explodiam contra o peitoral indefeso do Cavaleiro da Morte. Um fragmento da Espada do Luar foi capaz de dissipar todo o poder mágico em mana neutra. Eugene estava muito familiarizado com esse feito, então sabia que estava tudo bem, desde que seus feitiços não o tocassem diretamente. Com os olhos injetados de sangue, ele fez questão de controlar as trajetórias de cada um de seus feitiços. Uma cadeia de explosões caiu ao redor do fragmento. Gaia. Com um rugido cheio de raiva, o corpo do Cavaleiro da Morte foi jogado para trás. Eugene não conseguiu pegar o fragmento caindo em suas mãos. Não tinha nenhuma força sobrando para isso. Tossiu sangue enquanto mantinha os olhos fixos na nuvem escura de fumaça. Eugene só conseguiu afastá-lo por alguns momentos. O Cavaleiro da Morte ainda não havia sido derrotado. No entanto, conseguiu quebrar o peitoral que estava usando. Cu. Eugene riu ao ver algo absurdo. Ele não estava rindo de quão duro o Cavaleiro da Morte era. Estava rindo, porque o peitoral quebrado havia exposto seu peito. Não havia nada lá. Apenas um buraco oco podia ser visto no torso do Cavaleiro. A ferida que causou a morte de Amel em sua vida anterior permaneceu intacta mesmo centenas de anos depois. E no centro desse buraco, ele podia ver que havia uma gema vermelha colocada dentro. Parecia óbvio que era para servir como o coração dessa coisa. Não olhe. Exigiu o insano Cavaleiro da Morte que confundia a si mesmo com Amel. Eugene riu e apontou para o buraco em seu peito. Ele perguntou zombeteiro. Você está dizendo que é um Amel com essa coisa no peito? O Cavaleiro da Morte rugiu de raiva. Graia. Era importante saber quando você podia se dar ao luxo de provocar alguém e quando seria melhor ficar calado. Agora era hora de fazer o último. Embora Eugene soubesse disso muito bem, simplesmente não conseguia suportar. Tendo visto por si mesmo, como poderia não rir do absurdo? Mas o preço por sua diversão momentânea foi duro. Bang! O corpo de Eugene foi jogado contra a parede. Embora o manto das trevas lhe desse alguma proteção, já que foi jogado contra a parede com força suficiente para desmoronar, seu corpo não saiu ileso. Seus ossos estavam definitivamente feridos, e parecia que seus órgãos internos também poderiam estar.
Seu maldito desgraçado! Como pode ser Amel? Você é apenas um cavaleiro da morte. Nem mesmo um humano, mas um licantropo. Eugênie desabou no chão e tossiu sangue enquanto sorria. Do jeito que se move, parece que era algum tipo de fera felina. Ah! Você poderia ter sido um tigre. Ou talvez um leão. Não, não é isso. Vendo como suas ações são tão fofás, você pode ser apenas um gato doméstico. O Cavaleiro da Morte rosnou. Eu vou matar você. Pode tentar, seu filho da puta. O que estava tentando dizer de novo quando não consegue nem lidar com um garoto de 19 anos? Você disse que era Amel? Está tirando sarro de Amel? Eugênie zombou do Cavaleiro da Morte enquanto tentava se levantar. Crunch. O Cavaleiro da Morte não permitiu que Eugênie se levantasse. Agarrou Eugênie pelos ombros e o puxou para que pudessem conversar cara a cara. Eu sou Amel. Insistiu o Cavaleiro da Morte. Até parece que é, seu arrombado. Eugênie chegou enquanto cuspia um pouco do sangue que fluía de sua boca no rosto do Cavaleiro da Morte. Além disso, não chegue tão perto de mim. Já que você exala o cheiro de um cadáver em decomposição. Se morreu uma vez, então deve descansar em paz. Aonde acha que vai, vagando no cadáver de outra pessoa e mexendo com os vivos? Grrr. Crunch. As mãos segurando os ombros de Eugênie apertaram mais. Suprimindo um gemido, Eugênie olhou para o rosto do Cavaleiro da Morte. Eugênie havia perdido. Ele ia morrer agora. Bem assim. Não, este não era o fim para ele. Até havia reencarnado, então não tinha a intenção de morrer de maneira tão inútil. Se sentisse que ia perder, teria fugido imediatamente. Eugênie não fugiu, porque queria confirmar sua identidade. Quando Eugênie ergueu sua espada pela primeira vez contra o Cavaleiro da Morte, sentiu que poderia vencer. E agora? Se realmente tiver que usar isso, ficarei muito mal pelos próximos anos. Embora não tenha sido tão impressionante, em sua vida anterior como Amel, ele manteve um movimento especial escondido como seu trunfo. Na verdade, era tão simples que nem poderia ser chamado de movimento especial. Mas ainda assim, se Eugênie o usasse, com certeza venceria. Ele venceria, não importava como. Mesmo um psicopata especial como este Cavaleiro da Morte que não morreria a menos que fosse despedaçado seria desintegrado em pó sem deixar vestígios para trás. Mas por mais forte que esse movimento fosse, ele vinha com a mesma quantidade de efeito rebote. Embora fosse impossível para ele matar um Cavaleiro da Morte com suas especificações atuais, se usasse ignição, Eugênie definitivamente seria capaz de matá-lo. Assim como Eugênie estava considerando se deveria ou não usá-lo, ele ouviu uma voz chamando por ele. Jovem mestre. Quem é agora? Era Laman Chulyov. Aquele idiota, Eugênie o havia nocauteado para lhe dar a chance de fugir, mas porque ele continuou seguindo até aqui. Eugênie não conseguia virar a cabeça para olhar para Laman. O Cavaleiro da Morte ainda o segurava pelos ombros. Se afaste. Seu monstro! Laman gritou enquanto corria para o Cavaleiro da Morte. Mas o Cavaleiro também não se virou para olhar para o homem. Ele apenas pegou Eugênie com uma mão e o jogou no teto do lado oposto da sala. Bang, bolom. O corpo arremessado de Eugênie colidiu com o teto, caiu de volta no chão e foi enviado rolando pela sala. Desde que reencarnou, esta foi a primeira vez que seu corpo foi tão severamente danificado. Enquanto Eugênie continuava cuspindo sangue, ele levantou a cabeça. Talvez, será que? Por alguns momentos, Eugênie aumentou suas esperanças. Seria possível que Laman, que veio correndo aqui com tanta confiança, tivesse despertado algum grande poder e agora fosse capaz de derrotar o Cavaleiro da Morte. Mas isso acabou sendo apenas um devaneio. A espada de força de Laman foi facilmente dominada pelo cavaleiro, e seu cocrir foi quebrado em pedaços. Gui. Então Laman nem conseguiu escapar a tempo. O Cavaleiro da Morte o agarrou pela garganta e virou-se para olhar para Eugênie.
Surpreendentemente, ele perguntou: "Este é seu capanga?" "Não." Eugênie negou casualmente. Lamã gritou: "Jovem mestre! Por favor, fuja. Enquanto eu o seguro." Que tipo de besteira era aquela, sendo que Lamã era aquele que estava preso? Eugênie caiu na gargalhada, porque sua afirmação era tão ridícula. Isso só fez Lamã admirar Eugênie ainda mais. Mesmo depois de sofrer tantos ferimentos e ser encurralado em uma luta contra esse monstro misterioso, Eugênie ainda era capaz de rir assim. Ele é realmente um grande homem, Lamã admirou de todo o coração. Enquanto Lamã estava preso em suas fantasias arbitrárias sobre Eugênie, o Cavaleiro da Morte olhou para o ainda sorridente Eugênie e jogou Lamã nele. "Gá!" gritou Lamã. Eugênie foi atingido pelo Lamã lançado e foi enviado derrapando pelo chão com ele. "O que grrr é tão engraçado?" O Cavaleiro da Morte rosnou. "Só estou rindo porque você parece um idiota", disse Eugênie enquanto empurrava Lamã de cima dele e se levantava cambaleando. Lamã levantou-se ao mesmo tempo e rapidamente se moveu para apoiá-lo. "Jovem mestre, eu vou correr e fazer uma abertura, então você tem que fugir, não importa o que. Você não precisa mais tentar me salvar." Lamã fez esse apelo sincero, mas nem o Cavaleiro da Morte, nem Eugênie lhe deram atenção. "Você está dizendo que eu sou engraçado?" "Sim. Você é hilário." Atrás de Eugênie havia uma porta bem fechada. Era a porta que o Cavaleiro da Morte estava guardando no início. Mesmo sabendo que havia uma porta ali, o Cavaleiro da Morte ainda tinha jogado Eugênie para este lado em vez de onde eles tinham entrado pela primeira vez. Isso significava que não importava, mesmo que a abrissem. Ou então não era possível abrir. "Vamos confirmar isso primeiro." Eugênie arrastou os pés para trás. Lamã, que estava apoiando Eugênie, também foi arrastado. Vendo essa visão, os cantos da boca do Cavaleiro da Morte se torceram em um sorriso. "Isso é grrr. Não é para lá que você deve tentar fugir", informou-os com um grunhido. "Mesmo que haja uma porta aqui também." Eugênie perguntou casualmente: "Você tem medo de mim?" "Não, como eu disse, acho você divertido." "Então por que está tentando abrir essa porta?" "Estou curioso para ver o que tem lá dentro." "Essa porta não abre." "Ninguém, nem mesmo ela, conseguiu abrir essa porta." "É mesmo?" A mão de Eugênie alcançou a porta. Lamã estava olhando entre Eugênie e o Cavaleiro da Morte como uma expressão ansiosa. Porque chegaram perto de uma porta que não podia nem ser aberta? Será que isso era parte de um plano deliberado para distrair o inimigo? Como esperado de um grande homem como ele, assim como parecia que Eugênie estava tentando abrir a porta, eles deveriam atacar o inimigo. Claro, Lamã não poderia simplesmente dizer algo assim em voz alta. Em vez disso, Lamã piscou furiosamente um olho para Eugênie para informá-lo que ele estava no plano. Por que diabos ele está piscando assim? Eugênie pensou consigo mesmo. Já lhe disse que é inútil, disse o Cavaleiro da Morte. Essa porta não abre. Depois de ouvir essas palavras, quero abri-la ainda mais, respondeu Eugênie descaradamente. Se essa fosse uma situação em que ele precisaria usar ignição, Eugênie não teria escolha a não ser usá-la. No entanto, antes disso, ainda precisava verificar o que havia por trás dessa porta. Uma vez que este era o túmulo de Amel, e ele era Amel, então se Siena ou outra pessoa tivesse planejado sua reencarnação, então esta porta que não abriria, não importa o que deve ter sido deixado para o dono deste túmulo. Embora talvez Amélia Mervyn tenha aberto e fechado imediatamente, enquanto Eugênie considerava esse pensamento, ele empurrou a porta. Mas não abriu, sua tentativa falhou. Imediatamente depois disso, o colar de Eugênie emitiu uma pequena luz. Eugênie sentiu um pouco de calor vindo de seu colar quando a porta começou a se mover. Eugênie sorriu. Veja, ela abre. A expressão do Cavaleiro da Morte mudou.
Ele rapidamente chutou o chão e atacou Eugênie, mas ele abriu a porta e arrastou Laman com ele. Não, em vez de abrir a porta, foi mais como se eles fossem sugados por ela. Laman caiu no chão com um gemido. Incapaz de entender o que tinha acontecido, ele levantou a cabeça para olhar ao redor, mas Eugênie o acertou na nuca para impedi-lo de se levantar. Embora você não tenha ajudado em nada, já que tentou me salvar, decidi retribuir. Enquanto Eugênie murmurava isso, se sentou nas costas do agora inconsciente Laman. Eugênie virou a cabeça para olhar para trás. A porta estava bem fechada. O Cavaleiro da Morte deve estar enlouquecendo tentando abri-la, mas ela nem tremeu, muito menos transmitiu o som de alguém batendo do outro lado. Por enquanto, Eugênie podia presumir que aquele era um lugar seguro. Ele acenou com a cabeça e a virou para a frente. Aqueles malditos malucos! Eugênie murmurou enquanto olhava para o centro do espaço aberto na frente dele. Por que os deixaram aqui? A luz que iluminava este quarto escuro não vinha de uma chama magicamente conjurada. Era o tom pálido do luar. No centro do quarto escuro, uma lua crescente pairava sobre um caixão branco puro.